Sejam bem-vindos a mais esse podcast. E eu recebi muitas mensagens no Instagram. Teve pessoas também que comentaram no YouTube, no episódio anterior, em que eu não falei na verdade sobre o Tom Cruise, né, que estava falando lá da bagatela de dinheiro que ele tinha recebido para fazer o filme Top Gun Maverick. E aí muitas pessoas falaram por que você não comentou sobre a Scientologia, tal, aquela coisa toda que Tom Cruise segue e tal. Eu falei, poxa, realmente, de repente é uma coisa interessante pra gente falar. E eu ouvi muito sobre isso, embora que é um assunto que eu não domino. Então, provavelmente, a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Provavelmente vai faltar um monte de informação que vocês talvez até vão saber. Nossa, mas ele não falou disso, porque é uma coisa que eu não domino, embora já ouvi falar muito mesmo sobre isso. Então, nós vamos navegar um pouquinho sobre algumas informações a respeito disso, tá? Então, a gente vai linkar, então, o que Tom Cruise a Scientologia e o mormonismo, o que tem a ligação a essas coisas, né? Tom Cruise, que eu falo porque ele tá muito ligado a isso e é uma coisa que todo mundo já sabe. Então vamos lá, né? A gente tem que entender sobre a origem da Scientologia para poder a gente dar uma navegada no que a gente vai precisar aqui. Então vamos lá, tá? A gente sabe de uma coisa, a Scientologia, ela veio lá dos anos 50, se não me engano era 1953. E o nome, o sobrenome era Hubbard, acho que era isso aí, tá? Alguma coisa, Ronald Hubbard, acho que é isso aí mesmo. Ele era um americano, que ele vivia num estado lá, se eu não me engano, no Nebraska. E nos anos 40, tal, ele era uma pessoa que vivia de escrever historinhas, tal, para vender em bancas de jornal. E parece que teve um momento que isso aí deu muito certo. Aí ele começou, pelo que eu lembro da história, esse que é o fundador, né, da Scientologia, esse Ronald Hubbard, ele chegou a montar, né, se eu não me engano era uma seita, era alguma coisa que tinha a ver sobre isso, né. Existe um texto aqui que eu separei, vamos ver se eu consigo ler para vocês. Tá aqui, ó. Hubbard publicou o livro Dianética e Ciência Moderna da Saúde Mental, com técnicas de aprimoramento pessoal. As vendas renderam dinheiro para a abertura da Hubbard, a Fundação Hubbard, alguma coisa assim, né? Que seria alguma coisa como Fundação Hubbard de Pesquisas de Dianética. Numa salinha em New Jersey foi onde ele começou a reunir o pessoal. E a fundação foi a falência em 53. Então vamos lá, o que eu entendi, né? Tem quem souber mais e depois comenta no YouTube, ou manda mensagem para mim no Instagram, me corrigindo, porque é um assunto que eu não domino, embora eu ouvi falar muito sobre isso. Então quando ele escreveu um livro a respeito disso, né? Assim, que a Dianética, o livro é esse, né? A Dianética, a Ciência Moderna e a Saúde Mental. Quando ele fez isso, foi um livro que vendeu muito e que possibilitou ele a abertura de uma fundação que lá em New Jersey. E ali, ele, com essa fundação, ele reuniu um pessoal ali para tratar sobre esses assuntos, né? Eu acredito que era quase uma seita ali, pelo que eu entendi quando eu ouvi falar a primeira vez sobre isso. Só que logo em 53, né, isso já foi a falência. Então foi de 50 a 53. Foi a falência por alguns motivos fiscais, né? Isso aqui não fala aqui, mas eu lembro, deixa eu ver se fala a respeito num lugar que eu estou acompanhando aqui. Isso. Aí ele teve alguns problemas com o fisco. Isso, ele teve problemas com o fisco e acabou falindo. Só que aconteceu o seguinte, ele deu uma reviravolta, né? No ano seguinte, que foi em 54... Hubbard, ele fundou a Scientologia como uma religião. Olha só onde a gente vai chegar. Aí em 54, por que ele fez isso? Vê se vocês encontram alguma semelhança com o mormonismo que eu vou falar agora, tá? No ano seguinte, em 1954, Hubbard, ele fundou a Scientologia como uma religião. Por quê? Passando a desfrutar de isenções fiscais. Atualmente, a Scientologia tem representantes em vários países, como Austrália,
Nova Zelândia e o Brasil, tá? Então ele acabou vendo que teve problemas com o fisco, tal, para poder montar algo, uma seita a respeito disso. Ele falou: pera, então, vamos colocar como cientologia, falar que é uma religião, porque quando você coloca o status de religião, você fica livre de com isenções fiscais. Aí a gente já ouviu falar na corporação Mormon. Às vezes ela está com aquela cara de igreja, mas que a gente sabe que é uma corporação, que a gente sempre fala aqui, porque ela tem investimentos, tudo fora. Isso aí é o que está aparecendo, né? Ela não foi multada em 5 milhões recentemente por omitir, né, patrimônios imobiliários. Então, olha só até onde que vai. Então, quando algo ali coloca como religião, eles têm esses benefícios, né? Então, olha a importância disso. Agora, vamos para quem faz parte disso, que a gente precisa saber, que é o que chama mais atenção, tá? Esse eu separei para ler para vocês, ó. Polêmica desde sua fundação, a Igreja da Cientologia, né, já hoje atualmente como religião, que foi fundada lá em 54, parece ser uma das mais populares para o bem e para o mal. Olha só que interessante, porque realmente, né, falam dos dois lados disso. Continuando. Entre estrelas do cinema e da música, Tom Cruise, né, John Travolta, são alguns dos defensores ferrenhos da cientologia. Vamos ver se tem mais alguém que a gente conhece. As atrizes Elizabeth Moss, de Um Conto da Ala, e o músico de jazz Chick Corea são fiéis mais discretos, né? Realmente eu ouvi falar que tem alguns famosos que fazem parte da cientologia que são mais dados a esse assunto, outros que são mais discretos mesmo. Aí tem mais alguns comediantes que falam que eles fazem parte, né, da cientologia e aí por diante, né? Vamos ver aqui se a gente tem mais alguma informação. É isso aí. A cientologia, ela tem fatos interessantes, que é o que a gente vai falar aqui agora, que tem a ver com o mormonismo, tá? Então a gente fala um pouquinho sobre a fundação e essas pessoas que fazem parte aqui geralmente são da grande mídia, né? Então vamos lá, o que acredita? É aqui que a gente vai fixar um pouco nosso pensamento de cientologia e mormonismo, tá? A crença da cientologia, né? Quem procura, se você parar por aí, deixa eu dar uma pesquisada no Google sobre a cientologia. Você vai ver que a primeira vez, olha como tem semelhança com o raio da corporação Mormon. A primeira vez que uma pessoa, assim, no início, a primeira vez que ela tem contato com a cientologia. Por exemplo, existe uma matéria que eu separei aqui que fala desses primeiros momentos. Diz assim, ó: quem procura a cientologia pela primeira vez entrará em contato apenas com as tais técnicas de aprimoramento pessoal. Então quer dizer o quê? As pessoas que têm o primeiro contato com a cientologia, elas vão receber esse primeiro aprimoramento pessoal que fala aqui, seu crescimento pessoal, aquela coisa toda, que foi lá de trás, né, que era o plano lá atrás. Aí que tá, esse é o primeiro contato, os primeiros contatos que você tem com a cientologia é te apresentar dessa forma aí, essas coisas. E olha que interessante. Segundo Mark Rinder, tá? Se eu não me engano é assim que fala o nome dele, um ex-líder da igreja, né, da cientologia, né, nessa matéria que eu tô lendo. Há alguns anos ele apresenta um podcast, que não tem o nome aqui, queria saber, né, sobre os bastidores polêmicos da cientologia. Se vocês souberem, coloquem nos comentários aí. Os conceitos mais controversos são, olha só, de acordo com esse que foi um ex-líder da cientologia, Mark Rinder, acho que é isso que fala, tá? Ele falou em seu podcast, que eu vou descobrir o nome, que agora eu fiquei interessado para poder saber sobre o podcast dele. Ele fala sobre os bastidores polêmicos da cientologia. Olha agora o que tem a ver com a corporação Mormon. Os conceitos mais controversos só são apresentados aos fiéis da cientologia como segredos depois de um bom tempo dentro da organização. Vocês entenderam isso? No começo, quando você tem o primeiro contato, é apresentado para você algo como aquele primeiro aprimoramento pessoal, crescimento pessoal. E os segredos mais intensos da cientologia só são realmente apresentados para você depois de um bom tempo de você ali fiel, né? O que tem a ver com a corporação Mormon? Vamos tentar pensar aqui?
o templo. O templo fala que você só pode entrar lá, ver aqueles convênios, tal, ver aquela coisa, ver Lúcifer olhando no seu olho e tal. Só pode depois de um ano como membro da igreja e cumprindo todos os requisitos. Qual é o principal? Vou falar bem baixinho para ninguém ouvir. O dízimo, a grana. Então, tá vendo só onde a gente consegue ver a semelhança disso? Ah, mas a cientologia é bilionária, sei lá, a Corporação Mormon também. Tá vendo onde a gente vai encontrando várias coisas? Então a gente viu. E como na igreja Mormon, quando os missionários vão bater na casa de uma família, eles apresentam a parte florida ali, não é? Como fala que o primeiro contato que as pessoas têm com a cientologia é aquele negócio de aprimoramento pessoal, crescimento pessoal, e também apresentado meio de leve os assuntos ali para você quando você está entrando na Corporação Mormon. E os adendos mais profundos vão ser mostrados depois com o tempo, tanto na cientologia, que a gente viu aqui, como no mormonismo. Tá vendo como é importante a gente destrinchar um pouco para chegar até esse ponto? Agora, o que contém nesses segredos da cientologia que você só aprende depois de um bom tempo lá dentro? Assim como no mormonismo, depois de um bom tempo que você vai para o templo e tal, aí se você quiser mergulhar nas doutrinas profundas ali, você vê depois de um tempo. Mas a cientologia, o que fala desses segredos, né? Eu separei um texto aqui a respeito disso. Eu vou deixar na descrição um link que fala tudo que eu estou lendo aqui, tá? Quando eu tenho as minhas percepções que eu estou falando e tem partes que eu estou lendo aqui de alguns lugares que eu vi, tá? Eu vou deixar um link, vai ter tudo ali. Olha só, entre os tais segredos que não poderiam ser compartilhados nem com um amigo mais próximo de alguém que pratica a cientologia ou segue, estaria a origem da humanidade. Eu pensei no Corporação Mormon a respeito disso. Elohim, Kolob, aquela coisa toda, e que depois, sabe, e a gente vê realmente que existem doutrinas dentro da Corporação Mormon afinadas a respeito dessas coisas, que você só vai saber se você for a fundo mesmo. Isso a gente sabe, né? Então vamos lá, ó. De novo, entre os tais segredos que não podem ser compartilhados nem com um amigo mais próximo de quem segue a cientologia, estaria a origem da humanidade. Diz isto, e essa teoria, ou o que diz a teoria, tá? Que é um dos mais profundos segredos da cientologia, que os humanos seriam egressos de uma civilização trazida à Terra há 75 milhões de anos por um ditador intergaláctico chamado Xeno. E aí? Vamos lá, vou continuar aqui. Eu sei que pode ter gente que gosta, tá? Então, respeito. Mas é engraçado, porque nem eu sabia disso, estou lendo agora. Do tal de Xeno. Vou continuar lendo. Tais seres descritos como titãs, acredito eu, não, acho que não é isso aí a tradução. A tradução é descritos como titãs, teriam perdido a consciência da própria imortalidade e ao adquirirem o corpo humano e passaram a sofrer a influência de memórias do passado e de outros titãs malvados que atrapalham a vida presente. Isso aqui é os segredos que falam dos mais profundos, que são ensinados para quem tem mais tempo dentro da cientologia. Se a gente também parar para ver como mormonista, tem um monte de coisa que se aprende realmente só depois de um tempo. Você aprende lá a origem de Deus, que Deus tem... Um dia Jesus Cristo foi como nós, e Deus que lá foi como Jesus Cristo. Aí você acaba aprendendo essas escadinhas, que é as teorias da Corporação Mormon, você aprende também por aqui, sabe? Como eu ouvi uma vez de um presidente do templo falando que Deus é um extraterrestre, né? E Jesus Cristo também. Aí você fala, mas é lógico que porque eles são de outro planeta, tudo que é fora da Terra é extraterrestre. Então, beleza, aí fica cada um que acha que quer acreditar. Mas eu sim vi muita semelhança da cientologia, tá? Voltando, uma entidade ou corporação multibilionária, assim como a Corporação Mormon. No começo é apresentado para quem ali está entrando lá uma coisa mais florida, né, de crescimento pessoal, e na igreja também para preencher o espaço vazio da sua família vai ser eterna. E com mais tempo você vai se aprofundando em suas doutrinas
assim como na cientologia também, na Corporação Mórmon. Então eu vi muita semelhança, viu? Muita semelhança. E assim como foi fundada a cientologia como religião para poder ter isenções fiscais, assim como a igreja, acredito que a igreja mórmon também seguiu em algum momento sobre essa linha aí, né? Então é isso, eu acho que a gente falou muito sobre isso, tá? Agora, não tanto quanto eu queria, porque eu falei, eu não domino tanto o assunto, mas eu ouvi falar muito sobre essas coisas, por isso que as informações que eu consigo trazer para vocês. E é isso, eu acho que de um jeito ou de outro, Tom Cruise ele tá lá, ele é um astro que ele faz parte da cientologia, tem muita coisa na internet a respeito disso, você vai ver vídeos e vídeos e vídeos falando a respeito dessas teorias, mas acho que comparação com a Corporação Mórmon eu não vi em nenhum lugar, talvez seja agora o primeiro momento que alguém está falando a respeito de linkar a Corporação Mórmon com a cientologia, que seria esse episódio aqui. Então, se vocês tiverem mais episódios que tenham relação, até me apresentem, manda no Instagram, quem está pelo Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, e se você está no YouTube, já comenta aí se tem mais alguém que fez essa comparação da cientologia e do mormonismo, tá? Então é isso, acompanha o link que eu vou deixar na descrição. Espero que possa também trazer mais informações para quem tem curiosidade sobre isso. Eu vou ser sincero, eu via muito sobre isso, mas em nenhum momento eu parei para ser curioso desse assunto. Realmente não estava me chamando a atenção, tal. Mas aí quando eu fiz essa postagem ontem, né, que eu abordei no comecinho do podcast sobre o assunto do Tom Cruise, tal, que ele ganhou muito dinheiro para fazer o Top Gun Maverick, aí eu falei assim, poxa, muita gente já comentou, fala da cientologia, porque o Tom Cruise é emblemático quando se fala em cientologia, né? Aí eu falei, vou falar sobre isso. Não tenho muito conhecimento, mas ouvi muito sobre isso, acredito que essas informações possam trazer um pouco de curiosidade para vocês, ou não, né? Fechou? Então a cientologia ela tem muito a ver com o mormonismo, sim. Pelo menos o que a gente trouxe aqui hoje. Se faltou algum ponto sobre isso, me fale, tá? Deixa nos comentários ou mande uma mensagem no Instagram do Mormon Ova. Quer mandar também seu áudio com o programa que a gente voltou, né, atualmente? Vai ter um link na descrição de um WhatsApp que você pode mandar seu áudio até 15 minutos, aumentou o tempo da última vez que a gente trouxe esse programa, para você falar o seu nome, de onde você é e seu relato sobre o mormonismo. E vou colocar aqui no ar no episódio e vou dar as minhas considerações a respeito da sua história. Fechou? Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.